Saudações de luz e arte, sejam todos, todas e todes muito bem-vindas ao Circuito em Casa. O Circuito é um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura em parceria com o CIRC. Eu sou Poli Honorato, sou da cultura hip hop, mestra de cerimônia, produtora cultural e articuladora política periférica, e vou receber hoje aqui no circuito a multiartista maravilhosa Maia Quilolo. Seja muito bem-vinda, Maia. Satisfação total em te receber. É corre iê o, é corre iê Ọ̀ṣun, é corre iê o, é corre iê Ọ̀ṣun. Ṣé bí wà lóní o, ṣé bí wà lóní wá, ṣé bí wà lóní o, ṣé bí wà lóní wá. Ẹ má ṣe yẹ̀yẹ́ o, ẹ má ṣe yẹ̀yẹ́ Ọ̀ṣun, ẹ má ṣe yẹ̀yẹ́ o, ẹ má ṣe yẹ̀yẹ́ Ọ̀ṣun. Yẹ̀yẹ́ o, yẹ̀yẹ́ o, ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí eléjì woro. Yẹ̀yẹ́ o, yẹ̀yẹ́ o, ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí eléjì woro. Mo rá bàbá nítorí ọmọ, mo rá bàbá nítorí ọmọ mi, mo rá bàbá nítorí ọmọ, mo rá bàbá nítorí ọmọ mi. Ijó ń ó fi gbọ́ ṣá wọlé, ijó ń ó fi gbọ́ ṣá wọlé, ijó ń ó fi gbọ́ ṣá mi, ijó ń ó fi gbọ́ ṣá mi. Ọ̀ṣun má jẹ́ ń fọjá pamọ́, má jẹ́ ń fọjá pamọ́. Omi má jẹ́ ń gbàwé òfo, omi má jẹ́ ń gbàwé òfo. Yèyé o, yèyé o, ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí eléjì woro. Yèyé o, ẹ̀rù rẹ̀ ń bà mí eléjì woro. Ọ̀ṣun kàárẹ̀ o, Ọ̀ṣun kàárẹ̀ o, oore yèyé, oore yèyé Ọ̀ṣun o, oore yèyé o, Ọ̀ṣun ọlọ́mọ yọ̀yọ̀, oore yèyé, oore yèyé Ọ̀ṣun o, oore yèyé o, Ọ̀ṣun ọlọ́mọ yọ̀yọ̀. Omi o, ọ̀dà o, ẹ̀dá o, ẹ̀rí o, àgbá o, oore yèyé Ọ̀ṣun o. Teo. I love you. Thank you. Adúpẹ́, mo dúpẹ́, mo dúpẹ́. Ẹ kújọ́ mẹ́ta o, sẹ́ńtà. Ọ̀fẹ́ máa lọ, oníbodè ń lọ. Ok, Ọlọ́run fẹ́ fẹ́lẹ̀, Ọlọ́run fẹ́ fún Ọ̀ṣun omi bó wá fún mi. Bá o ní. Ṣáyé pé kí n bá gbà. Bàbá o. Nígbà káyọ̀, nígbà yá gbà. Ọdún náà ni ó ṣe. Dábìrà o.
àdìmú dáadáa o. Báyìí náà ní báyìí. Má jọ ọmọ ìyá mi ẹ̀ ní ìsọfẹ́. Inú ẹ̀jọ́ ọ̀rọ̀ àbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Ẹ̀gbọ́n ti gbélé ìṣẹ́. Àbí ẹ máa bọ̀, ẹ̀gbọ́n ti gbélé ìmọ̀ ti sọ fún ọ. Ó ti jókòó báyìí, ó ti jókòó báyìí. Ilé ìjókòó, ó ti jókòó. Yà. Ẹ má ti ní bàbá ṣe é. Babaláwo sí ni. Ọ̀mìlà. Ẹ bá mi àjọ. Sorry, ọmọdé. Okay. Ready. Gẹ́lìdà. Ìjà fi ilẹ̀ mọ̀mọ́ yóò ṣe wà. Ẹni ni. Ẹ wò mí, olùsí kọ́ rẹ̀ ní ẹ̀kọ́ bí. Àkọ́rọ̀ náà, ọ̀sẹ̀ má jẹ dáná. Nígbà inú ilé, òṣùmọ̀ tó rí àmọ̀ tó padà mọ̀ ní àmọ̀ sí nǹkan. Ọ̀kadì ọmọ mi o. Gente, nós acabamos de assistir o vídeo performance Ipori, da Maia Quilolo, que é um encontro do eixo sul do mundo, das Serras da Gandarela ao Reino de Oxum em África. E é sobre o Ipori que a gente vai fazer um bate-papo agora. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença, Maia, e gostaria que você se apresentasse. Falar um pouco da sua trajetória, né, enquanto mulher negra, quilombola, multiartista. Conta pra gente um pouquinho. Satisfação é minha, Polly, de estar aqui com você hoje. Bom, meu nome é Maia Quilolo, sou quilombola, artista e produtora. Eu nasci numa comunidade quilombola que chama Arraial dos Crioulos, no norte de Minas Gerais. Minha trajetória com as artes vem de dentro de casa, né? Minha mãe e meu pai se conheceram no coral Nossa Senhora do Rosário. E eu cresci na cultura popular, cresci nos festivais, cresci
nas festas de rezado e de congado, mas eu nunca tinha pensado enfim, que era isso que eu ia fazer da vida, né? Me mudei para a cidade grande, e aí na cidade grande, né, na capital, eu me envolvi muito com os movimentos culturais também, que foi onde eu conheci você, né, os movimentos de rua, os movimentos de cultura de rua. Então eu comecei a adentrar nesse universo. Quando eu estava na universidade estudando antropologia, eu sofri, né, as agonias do epistemicídio, né, não conseguia me expressar ali naquela linguagem, então eu comecei mesmo a me dedicar, e foi nesse cenário que surgiu essa performance, né, que eu acho que foi um divisor, uma união de águas, né, na minha vida. Como que nasce o Ipori? E qual que é a relação dos elementos estéticos presentes na performance com a pauta ambiental, Maia? Conta pra gente um pouco. Então, o Ipori, ele surge, né, a partir dessa minha experiência como corpo no mundo, né? Eu trabalhava na época como antropóloga, com as comunidades ribeirinhas e avaliando impactos de projetos, enfim, de impacto ambiental, né? E foi muito pesado para mim, porque a minha relação com aquelas pessoas é uma relação outra, né? Eu também faço parte desse povo ribeirinho, desse povo canoeiro, desse povo que vive com a água, né? Então eu senti a necessidade, frente ao cenário, né, de devastação que Minas Gerais vive, de fazer outras alianças mesmo, de buscar outras forças que pudessem nos fortalecer nessa resistência, né, a esse processo da mineração em Minas. Então eu recorri ao Oxum, rezei, pedi e fiz esse projeto. Bom, esse projeto ele tem diversas camadas, assim, até hoje eu descubro várias coisas sobre ele, e acho que vou descobrir nos próximos 10, 20, 15, 50 anos, né? Mas eu carrego as águas da Serra da Gandarela, que está sendo visada, né, para ser minerada, para Oxum, na Nigéria, na cidade de Oxobô, no festival Oxum Oxobô Festival, né, que é um festival anual da Oxum. E eu vou para a África justamente para aprender um pouco dessa lição, né? Para quem não conhece, pode pesquisar também na internet sobre o Oxum Oxobô Festival. É um festival anual que acontece na cidade de Oxobô. E a cidade de Oxobô conta bastante essa história, né? A cidade de Oxobô, ela é uma cidade que surge a partir de um pacto com Oxum, né? A cidade começou a se estabelecer na beira do rio. Então Oxum disse: olhe, vocês andem tantos passos e a partir dali vocês podem crescer a cidade. E esse território delimitado de Oxum existe até hoje, né? E é uma das poucas florestas primárias que existe no mundo hoje, né? Então, todo ano, a cidade de Oxobô, que se fortaleceu em volta desse rio, volta para essa floresta para visitar Oxum e agradecer pelos bons ventos, pela sobrevivência, pela fortuna e tudo que o rio proporciona para a humanidade, né? Então eu fui para a África também entender outros tipos de pacto que a gente possa fazer com os nossos rios, outros tipos de aliança. Então, em relação à pauta ambiental, foi bem isso. E fui eu que fui, né? Porque, assim, esse trabalho também vem desse pensamento, né? De que corpo é esse que carrega a africanidade no Brasil, né? Que corpo é esse que é responsável por essa continuidade da vida
nas comunidades ribeirinhas pela continuidade da cultura, nas comunidades afro-brasileiras, e é o corpo da mulher negra, né? Então, eu também coloco esse corpo nessa relação com essas águas, tanto com as águas da Calunga, que é as águas do tempo, as águas do mar, quanto com as águas doces, que é a beira de córrego que eu também nasci, né? Então, na performance tudo isso operando, né? E quando eu cheguei em África foi muito lindo, assim, as mulheres, como vocês puderam ver no vídeo, elas que fizeram a performance comigo, dançaram essa dança comigo, né? Elas que guiaram ali, né, tudo que tinha que acontecer. Então eu cheguei, joguei os obis, Oxum aceitou o presente que eu levei para ela. Então tem toda uma dimensão política com o Oxum e política com as mulheres nessa performance. Maia, o Ipori dialoga com o eixo sul do mundo, apresentando realidades de África e da diáspora negra na Latinoamérica. Qual que é a relação política, econômica e com o sagrado presente nessa performance? Bom, essa performance ela tem várias camadas, como eu falei, assim, né? E ela parte justamente dessa necessidade de pensar como essas outras cosmogonias, que são as cosmogonias negras e indígenas, elas encaram essa perspectiva ambiental, né? Porque, na verdade, eu uni essas águas do rio Atu, né? Que é o rio Krenak, que é o rio Doce, com as águas de Oxum na Nigéria, pensando de que são esses povos, né, que de certa forma seguram ainda o que se chama de patrimônio mineral, patrimônio aquífero, patrimônio, enfim, natural, né? Esse patrimônio natural, ele hoje é resguardado por pequenas comunidades de quilombolas, de ribeirinhos, de indígenas, de caiçaras. Então, como que a gente pensa na perspectiva desses povos, né? Assim, na minha perspectiva como quilombola, do que é um empreendimento de grande impacto, né? Não é impacto, né? É morte. Então, você pensar em como falar sobre o direito ambiental, né? Que direito tem as pessoas de acabar com um rio que demorou milhares de anos para se formar? Que direito nós temos de dizer, né, o que pode ou não acontecer com um rio que está ali bem antes da gente nascer? E eu acho que essa travessia atlântica que eu faço na performance fala também sobre essa separação, né? Sobre uma separação do tempo, né? Então, assim, como que a gente fala de unir esses dois continentes, né? Ali, no fundo, vocês estão vendo esse desenho, né? Que é um pouco um resultado dessa performance, né? De pensar como que a minha existência pode ser concebida nesse mundo a partir desse trabalho, né? Uma parte na América, outra parte em África. É sobre esse outro lado da história, né? Esse lado caboclo, esse lado que é preto, esse lado que é índio, esse lado que é unha do Jequitinhonha, como eu. Então é um pouco pensar a política, o racismo ambiental, a arte a partir dessa perspectiva, né? De uma existência da margem, né? Mas que é uma margem atlântica, vamos assim dizer, uma margem de toda a América. Maia, conta pra gente um pouco do ponto ápice da performance, quando as águas brasileiras se encontram com as águas africanas, dentro do reino de Oxum, que é a representação máxima da placenta do mundo, né?
dessas águas que perpassam todos os povos, todos os continentes e que unificam também os seus saberes, a sua ancestralidade. Bom, a Polly está falando aí de uma parte que não dá para ver no vídeo porque não pode ser filmada, mas quando eu tive na Gruta de Oxum e no Palácio de Oxum, essas mulheres que me acompanham são altas sacerdotisas dentro do Palácio de Oxum. E quando eu cheguei lá com a minha quartinha, com as águas do Brasil, eu joguei os obis, Oxum aceitou o presente. E as águas da minha quartinha foram colocadas na fonte sagrada de Oxum, que é uma fonte que fica numa gruta perto do rio. E as águas de Oxum foram colocadas na minha quartinha, que é a segunda parte que vocês veem do vídeo, né? Que é quando eu deixo essa quartinha no rio, né? Eu deixo também com Exu, que é quem faz a comunicação das placas do Atlântico, a resposta para esse ato que eu me propus a fazer. Então, eu não sei se eu consigo dizer que tem um ponto ápice, né? Porque para mim o ápice, só dela ter sido feita já foi assim, né? O ápice total, mas eu acho que o ponto mesmo é bonito, sagrado e muito íntimo e muito especial que aconteceu foi esse, né? São coisas que a gente não consegue acessar, né? São coisas que é difícil para a gente comunicar, mas que foram de fundamental importância para a artista que eu sou hoje, né? Meu novo trabalho, eu comecei a me pensar a partir do Ori, a partir dessa noção de pessoa, né, que não é indivíduo, que é uma coletividade, que está ligada a um caminho, né, um atravessamento de coisas que fazem com que você se torne o que você que está ligada a compromissos que você tem com a sua comunidade. Então, hoje, a minha investigação, a minha pesquisa como artista vem muito desse ato consagrado com Oxum, que foi quando realmente eu pude entender, né, uma arte possível para mim, né, uma existência possível para mim, que é essa verdade do meu povo, da minha comunidade, das águas, das matas. É isso. Maia, o Ipori deixa um legado para as artes negras do eixo sul do mundo. Quais serão os próximos capítulos? Os próximos capítulos da novela de Maia Quilô. Bom, é isso. Aí no fundo, vocês estão vendo, é um rascunho de um desenho que fala sobre esses novos processos. Meu novo trabalho é esse que chama Ori de Cobra d'Água, que é um trabalho onde eu tento justamente explicar um pouco mais para as pessoas como eu nasci para fazer essa performance, né? Como eu já nasci como uma pessoa das águas, né? Na beira de um córrego, num quilombo, e como toda a minha vida está atravessada por esses rios que cortam Minas Gerais, né? Eu, quando jovem, era muito isso de rio, de cachoeira, de acampar. Eu era muito assim, geraizeira como sou, né? Então é um pouco falando sobre essa minha história com esses rios, com esses seres que moram também no rio como eu, e sobre como a gente que tem parentesco com o rio sente quando acontece alguma coisa com ele, como nós sentimos, né? As coisas no rio, as coisas que acontecem com os rios, as coisas que acontecem com o mar, com as matas. Então é bem isso. Ainda tá iniciando, um pouco louco, mas já vocês vão poder ver também.
But it's finished. Yeah, we will tasting.